Ao invés de uma audiência passiva, como a criança era pensada comercialmente no passado, hoje crianças e adolescentes são fontes de conhecimento e de informação. A gente está o tempo todo interagindo, experimentando, trabalhando, se divertindo, criando e consumindo. Tudo mediado pelas telas. Mas será que essa vivência digital é realmente para todo mundo, incluindo as crianças e os jovens? Qual o papel dos governos e da sociedade nisso? Esse acesso ao digital é de fato democrático? A nossa convidada do Entre Mídias acredita que ainda não. E ela explica o porquê. Eu sou Gabriela Mora, oficial de Desenvolvimento e Participação de Adolescentes do Unicef no Brasil. Gabriela, quais são os principais desafios e conquistas observados pelo Unicef na produção de mídia para criança e adolescente nos últimos 20 anos? A comunicação mudou tão rápido, né, nesses últimos 20 anos, que a gente não pensava que ia ter um mundo tão conectado, e com essa comunicação tão individualizada, né? Porque agora cada pessoa se comunica ali no seu aparelhinho, individualmente. É claro que isso não é a realidade de todas as famílias, então a gente ainda tem uma desigualdade muito grande no acesso à comunicação. Se a gente pensar que a comunicação é um direito que está previsto na Declaração de Direitos Humanos, na Convenção sobre os Direitos da Criança, no Estatuto da Criança e do Adolescente, esse acesso à informação de uma forma amigável, numa linguagem compreensível para crianças, para adolescentes, ainda é um desafio. A gente falava disso há 20 anos e agora a gente continua falando, porque hoje a gente tem um problema desse dessa comunicação tão individualizada, cada um no seu aparelho celular, e muitas famílias, elas contam com um só aparelho celular, ou às vezes não tem aparelho celular, e aí, né? Com que tipo de comunicação que essas famílias, essas crianças e adolescentes podem contar? A gente segue na comunicação aberta, na televisão, mas ela está cada vez mais restrita, né? Considerando que as grandes empresas agora, assim, as redações estão esvaziando, cada vez com menos recurso de publicidade. Então, a gente tem um problema da desigualdade que afeta também o direito à comunicação. Esse é um desafio. Por outro lado, assim, a gente teve um boom uma explosão de criatividade em relação à comunicação feita por adolescentes, por jovens. Então, a gente tem hoje uma capacidade de expressão que é potencializada também, na medida em que cada adolescente, cada jovem é produtor de conhecimento, produtor de informação. Mas a gente ainda tem um problema também de regulação, né? Porque o acesso a conteúdos, às vezes, inapropriados, ou, eh, assim, as pessoas, às vezes, caem em golpes, ou tem que se adequar a uma forma de comunicação que é estabelecida por uma empresa, que às vezes não tem a regulamentação adequada. Isso a gente ainda está estudando, né? Ainda está discutindo no país. São plataformas digitais hoje que não foram criadas pensando na criança, pensando no adolescente. Então, as pessoas que estão nessa fase de desenvolvimento embarcam num tipo de comunicação que é pensada que funciona, tem um modus operandi assim, por extremos. São pessoas que vão em busca de likes, né? E isso tem um impacto muito grande, né? Na maneira que as pessoas se comunicam e até mesmo na saúde mental das pessoas, né? Quando elas estão dependendo assim desse tipo de comunicação também para sua satisfação, para sua rede de amizades, para sua rede de cuidados. Elas têm um componente viciante também, né? Mas elas podem ser utilizadas de uma forma muito criativa e pedagógica, inclusive. E as crianças e adolescentes elas só conseguem desenvolver resiliência e estratégias de saber lidar com os desafios que essas plataformas propõem se elas estiverem usando, né? Então, é preciso pensar num uso mediado também dessas plataformas
e em formas de comunicação mais abertas, em que não seja tão desnivelado assim, o conhecimento que a empresa disponibiliza e o conhecimento dos usuários, das usuárias, principalmente quando são crianças e adolescentes. Há alguma convenção ou iniciativa que você queira destacar nesse sentido, feito pela Unicef? Em relação às diretrizes que definem o direito à comunicação, isso está previsto já há muitos anos, né? Na Convenção sobre os Direitos da Criança, na Declaração de Direitos Humanos, no Estatuto da Criança e do Adolescente, tem artigos específicos, né? Artigo 19, artigo 12, que falam sobre o direito à comunicação, a importância de acesso numa linguagem compreensível, numa linguagem amigável para crianças e adolescentes, ao conteúdo gerado, né, pelos meios de comunicação e também a esse direito à expressão, em que crianças e adolescentes devem expressar seu ponto de vista, sua perspectiva sobre as questões do mundo, né? Então, o Unicef vem trabalhando nessa linha de fomentar a participação de adolescentes. No caso das crianças, é claro que isso pode ser feito de uma maneira mais lúdica. No caso dos adolescentes, que já têm uma maturidade, né, de expressão, uma capacidade de abstração, podem falar sobre suas questões. Então, a gente tem adolescentes falando sobre mudanças climáticas, sobre empoderamento de meninas, sobre enfrentamento ao racismo, e diversos outros temas, educação, saúde, saúde sexual, saúde reprodutiva. É preciso escutar adolescentes. Eu estou falando no caso dos adolescentes, porque criança, claro, a gente pode também fazer essa escuta, mas de uma maneira mais protegida, mais lúdica. Mas é preciso escutar essas populações que são afetadas pelas políticas públicas, né? Elas são um recurso precioso para a gestão pública, saber gerenciar suas políticas a fim de conseguir esses avanços que a gente precisa para o desenvolvimento dessas novas gerações. Houve progressos na diversidade de representações culturais e étnicas na mídia infantil e adolescente ao longo dos últimos anos? Certamente a diversidade cultural, étnica, racial tem sido um foco das novas produções de comunicação nos últimos anos. Então, a gente tem uma representatividade muito mais diversa, muito mais ampla, hoje nos meios de comunicação, pensando na comunicação digital, pensando mesmo na comunicação aberta da TV, dos jornais, das revistas, das plataformas, né? A gente tem uma representatividade muito maior agora. Isso é fruto de um trabalho muito intenso da sociedade civil, que pauta esse tema, né? Então, as empresas começam a ficar mais sensíveis e que não há mais tolerância para o racismo, para assim, o mundo, para essa tentativa de universalização dos sujeitos, como se todo mundo fosse branco no Brasil, como se todo mundo fosse descendente de europeu no Brasil. A gente tem um Brasil muito diverso culturalmente e é preciso ter esses espaços também de expressão nos meios de comunicação. Isso a gente vem avançando. É claro que ainda tem desafios, mas ninguém mais fica calado. Eu acho que a sociedade civil está muito mais alerta, muito mais desperta para esse tema, para não tolerar mais essa falta de diversidade que é tão rica e que precisa estar representada nos meios de comunicação. Qual o cenário atual de acesso e uso das mídias entre as crianças e os adolescentes? Há diferenças regionais? Antes da entrevista começar, a gente estava conversando um pouquinho sobre o Unicef, aonde que ele está. Vocês conseguem mapear diferenças regionais, pelo menos aqui no Brasil? Não estou nem falando da questão latino-caribenha, não, mas se tiver até dados sobre isso, é interessante trazer. Vocês conseguem mapear esse acesso feito por crianças e adolescentes à mídia? Hoje, a nossa desigualdade, característica do Brasil, que afeta tanto os direitos de crianças e adolescentes, ela também se expressa quando a gente pensa no direito à comunicação. Então, as desigualdades regionais, se a gente pensar norte, nordeste, a questão da internet ainda é um desafio. Ainda a gente fala de um mundo conectado, pensando nas capitais, mas essa conexão, ela está com qualidade, ela está disponível com qualidade só em alguns nichos, né?
Então, a gente tem, mesmo dentro das grandes cidades, as periferias dos grandes centros sem acesso à internet de qualidade, e assim como os rincões, né, do Brasil, se a gente pensa na região do semiárido, se a gente pensa na região da Amazônia, que é enorme, e que hoje a gente vem buscando, né, soluções para a questão da conexão. A conectividade ainda é um problema, né, na Amazônia, e a gente acaba dependendo do interesse comercial de algumas empresas em estabelecer essa comunicação disponível, com antenas, com satélite, com balões, né? A gente tem que ser bem criativo para conseguir que as populações que vivem em comunidades ribeirinhas, quilombolas, na Amazônia, indígenas, tenham acesso à comunicação. Isso depende de política pública de comunicação. Eu acho que o país tem discutido isso com muita seriedade, e trazido também as empresas para pensar junto, né, na sua responsabilidade social para prover esse acesso à conectividade também para as diversas regiões brasileiras. Além disso, a gente pode falar de uma diversidade de linguagem, né? Que não dá mais para a gente trabalhar com uma linguagem sudestina, né? Como se fala no Nordeste, no Norte, assim, uma linguagem só centrada no Sudeste, no Centro-Oeste, como se ela fosse a expressão do Brasil inteiro. Cada região ela tem a sua beleza, tem características, até mesmo de estéticas, que são preciso, que é preciso que a gente tenha, valorize isso, né? E reconheça e traga essa linguagem é, na fala, no sotaque, e isso que a gente aceite isso com a sua, celebre, né, essa diversidade de linguagens regionais também, ao invés de tentar padronizar, uniformizar. Então, essa é uma preocupação e a gente tem trabalhado, né, fomentando que adolescentes e jovens façam o seu conteúdo, façam a sua produção de conteúdo na sua linguagem, expressando as suas preocupações em relação ao futuro, em relação ao planeta, em relação às políticas, em relação ao acesso à saúde, à educação. Então, tem toda essa beleza que a gente precisa potencializar no Brasil, considerando todas as regiões. O Unicef tem trabalhado para promover o diálogo entre as autoridades públicas, as empresas de mídia e o público sobre o conteúdo de mídia voltado para crianças e jovens. Eu falo assim diretamente: tem alguma reunião ministerial ou alguma convenção, algo que vocês de fato estejam ali com uma política voltada, implementando, ou pelo menos numa discussão já às portas com esses setores? O Unicef tem trabalhado para fazer valer a legislação já existente no país em relação ao direito à comunicação, para que crianças e adolescentes tenham acesso à informação de qualidade, voltada, adequada para a sua faixa etária, e também tenham acesso às formas de expressão sobre o que acontece ao seu redor. Então, o Unicef tem trabalhado em diálogo com a gestão pública nos diversos níveis, né? No nível municipal, pensando principalmente nos municípios do semiárido da Amazônia. O Unicef tem um trabalho, tem um projeto grande chamado Selo Unicef, em que a gente convida a gestão municipal de municípios de pequeno e médio porte para fazer uma gestão centrada na infância. E cada município que se engaja no selo cria um núcleo de cidadania de adolescentes. Então, são meninas, meninos, meninas que estão aí discutindo a política pública e produzindo conteúdo também, criando vídeo. A gente publica isso nas redes sociais do Unicef, procura fazer uma troca de informação entre municípios para que os adolescentes também consigam, entre pares, se inspirar e saber o que está acontecendo no seu município, saber reivindicar seus direitos, saber cobrar para a política pública de qualidade chegar até o seu município. Então, isso no nível municipal. No nível estadual também a gente faz reuniões estratégicas com os governadores e no nível federal também com os ministérios. Não só na área de comunicação, porque a comunicação ela é uma área muito transversal e que é fundamental para todas as outras áreas, né? Para todos os outros direitos. Então, para se falar, a gente agora, por exemplo, vai participar da COP ano que vem,
que vai acontecer no Brasil, em Belém. Então, tem um grupo de adolescentes já super engajados num projeto chamado Entre no Clima, trabalhando questões de mudanças climáticas, pensando no compromisso da gestão pública, das empresas, da sociedade civil, dos próprios adolescentes, e produzindo conteúdo, levando isso no nível também internacional. Então, o Unicef também tem apoiado adolescentes e jovens que vão para reuniões estratégicas. A gente teve agora na Assembleia Geral da ONU, por exemplo, né, o apoio a uma adolescente do interior de Pernambuco que foi até lá e lá em Nova York encontrou o ministro do Desenvolvimento Social. E assim, o ministro mudou o que ele ia falar na reunião porque ele encontrou essa menina antes. Então, é muito interessante quando adolescentes estão presentes nesses espaços de tomada de decisão, porque isso muda o roteiro, muda a agenda, e porque eles trazem muito a vida real, trazem assim a sua realidade. Essa é a informação preciosa que a gestão pública precisa para tomar decisão. Segundo a Carta das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, que diz reconhecer que o acesso regulado e universal à informação e comunicação é um direito essencial da criança, que a gente estava comentando aqui, o que está sendo feito para estimular iniciativas de educação para a mídia e promover a participação ativa das crianças em diferentes partes do mundo? O artigo 17 da Convenção sobre os Direitos da Criança fala exatamente do direito à comunicação. E para que ele faça sentido e seja de fato realizado no Brasil, a gente precisa potencializar um espaço como a escola, por exemplo, que é um espaço privilegiado de fazer valer esse direito. Na escola, a criança e o adolescente, né, podem ter acesso a informações e trabalhar de uma maneira pedagógica com as novas ferramentas digitais. Hoje tem um debate muito polêmico, né, sobre a proibição de celulares na escola, né? Muita gente está assim, sem saber exatamente o que fazer, porque é preocupante mesmo que hoje a gente tenha acesso a conteúdo inadequado, um impacto em relação à saúde mental nas crianças e adolescentes que passam a ter dificuldade de concentração, de aprendizagem, porque estão excessivamente nas telas, né? Então, é claro que a questão das telas, tempo de tela, é uma preocupação. A gente não pode se omitir em relação à nossa responsabilidade, assim, nós, enquanto adultos, né, enquanto adultos de referência na vida de crianças e adolescentes, professores, pais, familiares, e outros profissionais que atuam diretamente com crianças e adolescentes. Mas a gente deve ter muita cautela ao pensar soluções mágicas, como se fosse possível, assim, eliminar um mundo conectado. Porque se as crianças elas estão crescendo, né, se desenvolvendo nesse mundo conectado, então também negar o acesso a essa conexão, a essa expressão, a comunicação, é também negar um direito. Então, é claro que, assim, é muito complexo pensar em soluções agora, mas essas soluções, elas devem aparecer em diálogo com as próprias crianças, com adolescentes, com educadores nas escolas, né? Pensando junto, o que pode ser feito para um uso criativo das mídias sociais, da comunicação digital, e também usando o tempo fora de tela para ter uma reflexão mais aprofundada sobre o tempo na tela, né? Eu tive acesso a uma matéria muito legal essa semana, não sei se vocês viram, é uma professora que usou a inteligência artificial com alunos assim, de 9, 10 anos do interior, né, um município Pilar, no interior de Alagoas, para projetar a profissão dos sonhos dos seus alunos, que são crianças, no segundo ano do ensino fundamental. Ajudando esses meninos e meninas a sonhar com as profissões do futuro, a se projetar, a se visualizar no futuro de uma forma positiva. Então, se a gente proíbe o uso da tecnologia na escola, simplesmente, sem esse diálogo, a gente acaba, assim, privando, né, educadores e estudantes de fazer um uso criativo e pedagógico também. Então, é preciso ter muita cautela, né, ao decidir o que vai ser feito, porque eu sei que as preocupações são muitas e fica todo mundo muito em pânico, mas o pânico ele não ajuda a gente a achar essas soluções, né? É preciso também pensar na realidade dessas escolas e pensar na escola como um espaço muito privilegiado de trabalhar
a questão do direito à comunicação de uma forma pedagógica, de gerar reflexão sobre isso, senso crítico, pensar nas questões éticas do uso da inteligência artificial, pensar nas questões éticas do uso das imagens, né, de todo esse conteúdo pessoal que a gente mesmo disponibiliza nas plataformas, que são comerciais, que não foram feitas para criança, para adolescente. Então, como é que a gente pode desenvolver essa resiliência, esse senso crítico dessas novas gerações, com apoio de professores, de professoras e também dos próprios alunos, valorizando também o que essa moçada sabe, porque às vezes os educadores ficam com receio, porque as novas gerações já vêm com chip, né? Assim, são nativos digitais, já cresceram com as tecnologias digitais já desde que nasceram, e às vezes tem mais facilidade no uso da tecnologia, mas não tem a maturidade para tomar decisão. Então, essas gerações precisam estar em diálogo para encontrar essas soluções para um uso crítico e pedagógico da tecnologia hoje, para que a gente faça essa comunicação acontecer de uma forma muito saudável. Resumindo numa frase, letramento digital é fundamental? É fundamental trabalhar letramento digital, ou educação para os meios, né? A gente tem diferentes nomes para, seja o nome que for, mas usar o potencial pedagógico da comunicação para justamente ter um uso mais saudável e crítico dos meios de comunicação num mundo que está totalmente conectado. Também definindo de uma forma assim, mais breve, mais sucinta, o que para você, e aí quando eu falo para você, eu estou falando para o Unicef, né? É mídia de qualidade para crianças e adolescentes. Mídia de qualidade para crianças e adolescentes é a que é capaz de envolver crianças e adolescentes desde o seu pensamento, o seu design, assim, do seu desenho, pensando que são pessoas que estão em fase de desenvolvimento e dependem de uma comunicação adequada para a sua faixa etária, para a sua fase de desenvolvimento, para que consigam se expressar. Então, que tenha uma linguagem amigável, que tenha uma linguagem diversa, que respeite, celebre a diversidade regional, a diversidade de gênero, a diversidade etária, de sotaques, de cores, de raças, etnias, e que tenha essa expressão da diversidade contemplada e uma produção também contando com as vozes de crianças e adolescentes, falando de questões do mundo, de questões do futuro, de questões do planeta, de saúde, de educação, de proteção, que ajude crianças e adolescentes a desenvolverem processos de resiliência, de conhecimento, de senso crítico, que inclusive consigam, né, trazer essas informações que são tão úteis para suas famílias, para suas escolas, que ajudem no processo pedagógico. Então, a gente tem que pensar em participação, seria a palavra-chave, participação, desde o momento zero, para ter uma mídia de qualidade e diversa para crianças e adolescentes no Brasil. O Brasil tem muito potencial para isso. Há 20 anos, quando a gente organizou a quarta Cúpula Mundial de Mídia para Criança e para Adolescente, junto com a conferência com os especialistas, os broadcasters, enfim, os representantes todos das iniciativas e instituições relacionadas a crianças, a gente teve o Fórum para Crianças e Adolescentes que o Unicef ajudou a trazer 150 jovens do mundo inteiro para o Rio de Janeiro. Para você, o que foi essa experiência? O que uma experiência desse tamanho representa? Um fórum de participação de adolescentes para discutir mídia é algo riquíssimo. Foi um marco histórico que teve consequências positivas até hoje, porque de lá para cá a gente teve uma geração de pessoas trabalhando educomunicação, por exemplo, mídias para a infância, um trabalho de produção de conhecimento também para entender quais os desafios, né? Até de artigos científicos, um trabalho acadêmico, inclusive, para pensar criticamente e informar as políticas públicas que vieram a partir daí,
nessa área de comunicação e também em outras áreas que dependem da comunicação para facilitar o acesso a crianças, adolescentes, familiares e profissionais que atuam com esse público. Então, é preciso repensar esses parâmetros de como fazer mídia de qualidade para criança e adolescente nesse mundo conectado, com a participação de crianças e adolescentes. Um fórum desse foi um marco histórico e a gente podia pensar num repeteco agora, considerando novos desafios desse mundo conectado. Tem uma questão que eu queria chamar a atenção, já indo para as perguntas finais. Você deve ter acompanhado, a gente teve o excelente uso dessa professora aqui no Brasil com inteligência artificial, mas a gente teve essa semana uma mãe americana desesperada porque o filho é, tirou a própria vida, porque se apaixonou, criou uma inteligência artificial e se apaixonou pela inteligência artificial e, por conta disso, acabou morrendo. Ela faz um apelo nas entrevistas sobre a responsabilização das plataformas e uma frase dela me chamou muita atenção. Ela diz que a gente, adultos, né, que a gente acha que isso está muito longe, mas, na verdade, isso já está fazendo parte da vida das crianças e dos adolescentes. Quando você olha para o que a gente tem de transformações na tecnologia e nas mídias de uma maneira geral, quais cuidados você acha que a gente deveria ter? Nós, broadcasters, família, escola, sociedade civil, em relação a isso? Considerando que as plataformas digitais são uma realidade na vida de adolescentes e, e mesmo que não seja a idade adequada, também na vida de crianças, hoje nós adultos, famílias, profissionais de educação e profissionais diversos que estão no dia a dia com crianças e adolescentes, nós temos uma responsabilidade dobrada. Porque nós temos que estar atentos para eventuais mudanças de comportamento, questões que acontecem num universo que às vezes a gente não está acessando, mas está do nosso lado, né? O professor Hugo Monteiro escreveu o livro Geração do Quarto, como uma analogia dessa situação que às vezes adolescentes, principalmente, né, se fecham num quarto, mas estão com o mundo aberto diante das telas, vivendo relacionamentos, tendo acesso a informações sem mediação. Então, está todo mundo preocupado com esse tema do uso das tecnologias digitais em equipamentos que chegam para crianças e para adolescentes, muitas vezes sem mediação e sem regulação adequada. Essa é uma preocupação que todos os adultos deveriam ter, mas que a gente tem que tomar muito cuidado para o pânico não ser o nosso drive, né? Para o pânico não ser o que nos faz tomar decisões. É claro que o tempo de tela, ele é uma preocupação, sim, a gente tem que pensar na vida de crianças e adolescentes, diversificando o seu tempo. Se a gente pensar nas 24 horas do dia de uma criança e do adolescente, tem que ter atividade física, tem que ter sono de qualidade, tem que ter atividade de convivência familiar e comunitária sem tela, na face a face, no toque, no carinho, no cuidado. Mas a tela hoje ela faz parte também, né, da nossa vida contemporânea. Então a gente tem que dosar esse tempo de tela e pensar em como que, no papel desses adultos de referência na vida de crianças e adolescentes, para não expor essas crianças indevidamente, né? Hoje a gente tem famílias que às vezes também não têm a formação, não é culpabilizar as famílias, porque está todo mundo assim tentando encontrar seus recursos, mas assim a gente tem que ter responsabilidade, né? Para não expor o que se chama em inglês de sharenting, né? Hoje em dia, que são pais que às vezes desde o nascimento dos filhos expõem o rostinho das crianças, expõem as crianças a gente não sabe onde isso vai parar, né? Assim, essas imagens elas podem ser manipuladas, elas podem ser utilizadas indevidamente. Então, tem que tomar cuidado também, assim, na maneira como as famílias estão expondo a imagem dos seus filhos e um diálogo.
muito grande, assim, para que os filhos tenham nas famílias e em outros adultos de referência, na educação, por exemplo, na escola, pessoas com quem elas podem contar. O que acontece é que adolescentes, muitas vezes, quando passam por questões difíceis na internet, como vazamento de imagens íntimas, sem consentimento, ou o envolvimento com inteligência artificial, ou um assédio de um adulto que chega num jogo online pedindo uma imagem também que depois o adolescente acaba sendo ameaçado se não mandar. Tudo isso, assim, são questões muito delicadas na vida de uma pessoa que está em desenvolvimento e essa criança, esse adolescente precisa saber com quem contar, precisa ter pessoas que apoiem sem julgamento. Então, o que a gente precisa é de espaços de escuta, sem julgamento, né? Uma escuta qualificada, uma escuta que consiga encontrar caminhos que são complexos, assim, a gente não vai ter solução fácil, né, para problemas complexos, mas a escuta sem julgamento, ela vai ajudar essas crianças e adolescentes a saberem que elas têm com quem contar. Hoje, elas contam com seus pares, né? Assim, em geral, quando o bicho pega, quando acontece alguma situação mais delicada na internet, os adolescentes tendem a buscar apoio ou na própria internet ou entre pares, né, com outros adolescentes. Então, qual é o papel desses adultos de referência, né? No sentido de apoiar, de não julgar, de encontrar caminhos, de buscar soluções, de buscar acesso a serviços de apoio psicossocial, ou, se for o caso, à delegacia, ao Ministério Público, ao Disque 100. Enfim, a gente tem que ampliar também o nosso repertório, para poder apoiar crianças e adolescentes que estão conectados. Quais são as prioridades do Unicef em relação ao futuro da mídia educativa para crianças e adolescentes? Tem um trabalho chamado Trajetórias de Sucesso Escolar, que é para a gente valorizar a escola como esse ambiente tão privilegiado em que a educação, inclusive para os meios, pode acontecer de uma maneira muito criativa, para a gente desnaturalizar o fracasso escolar. E lembrar como é possível que adolescentes, crianças tenham uma trajetória muito bem sucedida, pedagógica, educativa, por meio de processos participativos, valorizando também o entorno da escola, valorizando as questões regionais, o acesso à informação que adolescentes podem trazer para a escola, nesse diálogo com educadores, e também todo esse processo, pensando que são crianças e adolescentes produtores de conteúdo, né, também, e não só fontes, assim, passivas, ao invés, na verdade, ao invés de uma audiência passiva, como a criança era pensada comercialmente no passado, hoje crianças e adolescentes são fontes de conhecimento e de informação. Podem gerar muita produção nos meios de comunicação de uma forma criativa e responsável, mediada por empresas que têm responsabilidade e por educadores e familiares que têm esse apoio e esse diálogo junto às novas gerações. Fazendo um esforço visionário, como que você acha que estarão as mídias para crianças e adolescentes nos próximos 20 anos? Nos próximos 20 anos, a mídia para a infância e adolescência vai estar regulada, vai estar com uma participação incrível, criativa, de crianças e adolescentes gerando conhecimento, gerando informação, usando todas as novas tecnologias para o seu processo pedagógico, seu processo educativo, para a produtividade de suas famílias também, assim, pensando que adolescentes às vezes têm acesso à informação que pode ser muito interessante para a família se reposicionar em relação ao mundo, em relação ao planeta, ao acesso aos direitos, aos serviços de saúde, aos serviços de proteção, para quando a gente estiver usando as telas, a gente faça um uso saudável, com senso crítico, que respeite os processos de desenvolvimento e que tenha
capacidade de aproveitar, né, toda essa riqueza da diversidade brasileira, regional, étnica, racial, exposta, celebrada nos meios de comunicação. Muito obrigada pela entrevista. Seja sempre muito bem-vinda ao Multirio, online ou presencialmente. A gente está aqui Obrigada. mesmo para essa discussão que é tão importante, né? Obrigada pela oportunidade e parabéns pelos 20 anos de um evento maravilhoso que gerou tanto conhecimento que a gente espera aproveitar e repensar agora, né, diante de uma comunicação bem mais complexa, conectada e individualizada que a gente está vivendo hoje. Obrigada. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço. Tchau.